E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem Digital 2020 que fala o seguinte pra gente. O leite UHT é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos. O leite é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Para alcançar essa temperatura sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido a alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminua. O processo termodinâmico que explica essa redução de temperatura é... Gente, vamos lá. Aqui eu tenho um diagrama de fases, né, para ajudar a gente. E o diagrama de fases, ele mostra as fases da matéria de acordo com a pressão e temperatura. A gente vai estar, né, se a gente tivesse sem alterar a pressão do leite, da água, quando chegasse mais ou menos em 100 graus Celsius, a gente teria uma transformação, né, que vai acontecer do líquido para o vapor, ou seja, vai acontecer essa transformação aqui. Só que a gente está aquecendo mais e a gente consegue manter a água no estado líquido, né? A gente não quer vaporizar ela inicialmente. E aí a gente consegue manter ela no estado líquido na temperatura de 135 graus. E isso só é possível porque existe um aumento, ó, acompanha comigo aqui no eixo, um aumento da pressão. Esse aumento de pressão consegue alterar o ponto de ebulição da água e isso evita a sua vaporização no início. E para que a gente precisa da água, né, no primeiro processo, né, onde acontece esse aumento de temperatura? Para a gente poder, quando for resfriar o leite, mandar essa água embora. Se eu já vaporizar ela do começo, eu não vou ter água no final e eu posso alterar as propriedades do leite, né? Alterando a aparência e o sabor dele. Então, eu preciso que a água fique pelo menos até parte do segundo processo para que a gente consiga, né, fazer a redução de temperatura e não alterar as qualidades do leite. E aí a gente quer saber o seguinte, qual é o fator responsável por isso? Vamos entender o seguinte, você tem leite, o leite está aqui, tem água também. Você vai ter, quando você vaporizar a água, né? O que acontece? Você vai reduzir a pressão no segundo processo e essa redução faz com que a água que estava no estado líquido retorne para o estado de vapor. Então, parte da água vai vaporizar e ela vai sair. E aqui vai acontecer um processo de convecção térmica. Quando ela sair, ela vai levar parte do calor. Vai acontecer uma transferência de calor. Então, esse conjunto está cedendo calor para o meio nesse processo e isso faz com que a temperatura do leite diminua. Show de bola? E aí, o que a gente vai analisar? O que justifica essa redução de temperatura? É justamente o processo de vaporização. E aí eu já começo a excluir a letra A, tá? Essas alternativas eu confesso para vocês aqui, entre a gente, só entre a gente, que eu acho elas um pouco confusas. E eu acho que também você, como candidato, deve achar também quando leu essas opções. Mas olha só, ele fala convecção induzida pelo movimento de bolhas. Esse negócio aí não me convenceu muito não, esse movimento de bolhas. Mas a convecção ela não justifica o processo de redução de temperatura porque já está acontecendo convecção naturalmente. A ideia, né, a convecção quando ela acontece com água e com leite é que o negócio vai ficar circulando aqui dentro. O que justifica essa redução de temperatura é que a água vai embora, ela fala assim, tchau gente, estou partindo, e ela leva calor com ela. Então, eu já descartaria a letra A. Aí ele fala, emissão de radiação térmica durante a liberação de vapor. Vai até existir essa liberação de radiação térmica, né, pelo processo de irradiação, mas esse processo ele é muito, vou botar entre aspas, muito desprezível para essa situação, né? Ele não contribui quase em nada para a redução da temperatura rapidamente.
Então, a gente também já pode excluir a letra B. A letra C fala a expansão livre do vapor de água liberado pelo resfriamento do leite. Para ter expansão, né, de um vapor d'água, você teria que ter um aumento de temperatura. Você não aumenta a temperatura permanece a mesma. Então, a gente não pode dizer que vai ter uma expansão livre do vapor de água. Então, também vai fora. Letra D fala conversão de energia térmica em energia química. Não entendi nada, isso aqui já pirou na batatinha. Pelas moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas de quê, cara? Pirou na batatinha. Cara, eu juro pra vocês, não faz sentido. Eu não tenho nem como justificar isso. Não faz sentido. Na minha cabeça, tá? Então, por não fazer sentido, eu descarto também. A gente vai ficar com a letra E. A letra E fala transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite. É o nosso gabarito. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.